Olá pessoal, eu sou Paulo Portinho e hoje a gente vai falar sobre capital de giro operacional e financeiro. Essa aula está dentro de administração financeira de curto prazo. Normalmente quando a gente fala de gestão de caixa, vocês vão ver um pouquinho mais adiante, quando a gente fala de gestão de caixa, a gente está falando de capital de giro, essencialmente, tá? Tem a parte de administração de caixa que vocês veem em outras aulas, mas essa aqui é muito importante. Essencialmente a gente vai falar sobre capital circulante líquido, a relação de capital circulante líquido, a relação de necessidade de capital de giro, que é uma coisa bem de administração financeira mesmo, e de saldo em tesouraria. É bem diferente do que você encontra, por exemplo, em análise de balanço pura. A análise de balanço pura, raramente falo sobre esse assunto, de vez em quando eu coloco no material, mas eu raramente falo sobre esse assunto porque não está focado nisso, né? Não existe uma divisão entre ativo operacional e passivo operacional para fins de análise de balanço, mas para fins de administração financeira é fundamental. Então vamos dar uma olhadinha. Como eu falei para você, a teoria sobre administração financeira de curto prazo não é grande, mas a variação de exercícios pode ser enorme. É muito comum termos que usar a diferenciação entre ativos e passivos financeiros e operacionais. Presta atenção, gente. Ativo circulante você sabe o que é. Passivo circulante você sabe o que é. A gente tem isso nas nossas aulas e a gente tem aula gravada sobre isso, tem aula gravada em análise de balanço, administração financeira e tudo. Mas o que é ativo e passivo financeiro e operacional? Tá? Isso aqui já principalmente envolvendo exercício de necessidade de capital de giro. Tá? Não é muito difícil. Às vezes é complicado a gente achar lá dentro. Eu vou mostrar um exercício para vocês entenderem. O ativo circulante operacional ou ativo cíclico, decora isso, pessoal, circulante operacional ou cíclico, tá? É aquele que guarda a relação direta com a operação da companhia. É diretamente influenciado pelo volume de vendas ou produção, quer dizer, está relacionado então com contas a receber, está ligado com o volume de vendas, produção está ligado evidentemente com estoque, né? Sendo composto, como está aqui, por estoques, contas a receber e outros ativos circulantes que tenham natureza relacionada, presta atenção, diretamente à operação. Já o ativo circulante, isso aqui dá uma impressão de que a gente está falando da mesma coisa, né? Ativo circulante operacional é a mesma coisa que ativo circulante. Não é, porque existe uma divisão entre ativo circulante operacional e ativo circulante financeiro, né? Algumas pessoas chamam de ativo circulante errático. Esse ativo circulante financeiro é aquele relacionado com itens de liquidez de curtíssimo prazo, que não tem ligação com as operações da empresa, ainda que tenham vindo da própria operação, como caixa, bancos e aplicações financeiras. Aqui vale a pena colocar que você pode encontrar nas provas essas outras nomenclaturas, né? Entre outros autores, encontram-se outros termos, como por exemplo ativo circulante operacional, ou ativo errático, ou de curto prazo, ou cíclico, entendeu? Como nós falamos. Flutuante e financeiro é a mesma coisa, tá certo? Então a gente tem, deixa eu voltar aqui para vocês. Quando a gente fala de ativo errático, quando a gente fala de cíclico, cíclico tem uma ordem, né? Acontece frequentemente. Errático é o financeiro, tá? Vocês vão ver isso em alguns exemplos que nós demos aí. Então, qual é a essencial diferença no ativo? No passivo a gente vai falar. O financeiro é coisas que já viraram caixa. Então a gente considera que esse ativo financeiro ele já está com praticamente todo disponível. O resto todo, se é operacional, está no ativo circulante, está ligado com a operação, é ativo operacional. Vamos ver o passivo. O passivo circulante operacional está representado pelos itens do passivo circulante relacionados ao ciclo operacional da companhia. Você já deve ter visto ciclo operacional em outras aulas. Tais como fornecedores, olha, é importante, vai decorando isso aqui, gente. Fornecedores, salários, encargos, impostos e taxas. Evidentemente, impostos que estão ligados, por exemplo, a salários ou, por exemplo, a venda dos produtos. Tá certo? Taxas relacionadas aos produtos. Tudo que está ligado com a operação da empresa. Evidentemente, se você está falando, como aqui embaixo, ó, já o passivo circulante financeiro corresponde aos itens que não têm vinculação direta com a parte operacional da companhia. E são, entre outros, os empréstimos e financiamentos que não estão relacionados diretamente com o core business da empresa. Deixa eu explicar rapidamente para vocês aqui, depois eu falo do ativo permanente. Quando a gente pega um empréstimo, por exemplo, para comprar um ativo,
um novo escritório, fazer reformas no escritório, ou para comprar uma outra empresa, ou para fazer um investimento em uma outra empresa. Quando você toma esse financiamento, às vezes é um financiamento de 10 anos. Só que a parte de um ano, ou seja, os juros que você tem que pagar em um ano, ficam no passivo circulante. Esses caras não estão relacionados com os fornecedores, com o financiamento para a sua produção. Estão relacionados com outras coisas, né? Então você vai encontrar, normalmente quando você encontra empréstimos, né, ou financiamentos de longo prazo que serão pagos no curto prazo, normalmente não está associado com a produção. Agora, muito rapidamente, falando do ativo permanente, o passivo permanente, perdão, seria formado pelas contas do passivo exigível a longo prazo e patrimônio líquido. São os dois, tá, gente? Então, assim, o circulante é que é o operacional ou o financeiro. O resto todo é considerado passivo permanente. E o ativo permanente é formado pelos recebíveis a longo prazo e pelo ativo fixo, imobilizado intangível, aquele do qual não se espera giro. Então, antes da gente falar da necessidade de capital de giro aqui, só colocando. Para o balanço, para as aulas de balanço, para as aulas de análise financeira, você tem uma distinção muito clara entre ativo circulante realizável a longo prazo e ativo permanente. Você tem uma visão muito clara entre passivo circulante, passivo exigível a longo prazo e passivo permanente, que é o patrimônio líquido, tá certo? Isso é para balanço. Para gestão de capital de giro, não interessa, é evidente, né? Você passou de um ano, não é mais capital de giro. Se passou de um ano, não é mais curto prazo. Então, a gente junta tudo, né? A parte do realizável a longo prazo, a parte do exigível a longo prazo, dentro do ativo permanente. O que eu vou mostrar para vocês agora, que a gente vai ver aí, que é a necessidade de capital de giro, vocês perceberam que a gente tem... o capital o ativo circulante, passivo circulante. A gente tem o ativo circulante operacional e o passivo circulante operacional e o passivo circulante errático ou financeiro e o ativo circulante financeiro. Como é que isso se combina para a gente enxergar a situação financeira da empresa? Primeira coisa que a gente precisa falar é sobre a necessidade de capital de giro. Também chamada... Olha só, necessidade de capital de giro, pessoal, fala um pouco menos sobre o que significa isso do que necessidade de investimento em giro ou investimento em capital de giro. Essas duas siglas aqui, NIG e NCG. É calculada sem os ativos e passivos circulantes financeiros. Ou seja, a necessidade de capital de giro é ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional, né? Infelizmente, agora, olha só, isso aqui, cara, o meu objetivo, o que eu quero muito aqui é que vocês passem na prova. E o que acontece? Quando a gente vai ler, eu devo ter lido acho que mais de 1.000 ou 1.500 questões das minhas matérias aí ao longo do tempo, né? Vocês que usam os bancos de dados sabem da dificuldade de achar essas questões, não é fácil. E, infelizmente, as bancas às vezes usam necessidade de capital de giro pensando nessa fórmula. Eu vou dizer para vocês, 90% das vezes que cai necessidade de capital de giro, eles estão preocupados com essas fórmulas. Porém, necessidade de capital de giro, se você entender como falta de dinheiro, né, pode ser visto também como um descasamento entre o tempo de seu prazo de pagamento e o seu prazo de recebimento. Né? Como é que você vai saber a diferença disso? Depende da questão. A questão vai te dar condições de resolver pela fórmula ou vai te dar condições de resolver por essa outra interpretação de necessidade de capital de giro. A gente vai ver duas aulas, dois exemplos para vocês entenderem bem essa diferença. Vamos lá. Dá uma olhadinha nesse quadro. Esse quadro é um dos quadros mais importantes do material de vocês, tá? O que ele está dizendo para mim? Nessa direção, nós temos quem? Nós temos o capital circulante líquido, tá? Que é o que a gente chama de capital de giro geral, né? Ele é o quê? Ele é o ativo circulante menos o passivo circulante, ok? Nessa linha aqui, a gente tem o NCG, necessidade de capital de giro, que é o ativo circulante operacional mais o passivo circulante operacional, que dá necessidade de capital de giro.
Esse carinha que sobrou, quem vai ser, gente? Vai ser só a parte financeira. O que é essa parte financeira aqui? Aí é dinheiro, que já está em caixa praticamente, bancos. E o passivo circular financeiro vai ser essencialmente os pagamentos que você tem que fazer que não estão relacionados com a produção. Estamos falando aí de empréstimos e financiamentos, na maior parte das vezes de longo prazo, e só a partezinha de curto prazo. Nos exercícios é muito raro você ter passivo circulante financeiro, né? Porque normalmente a gente já considera tudo de longo prazo. A diferença entre o ativo circulante financeiro, que é dinheiro, e o passivo circulante financeiro, que é pagamentos que você tem que fazer no próximo ano de coisas que não estão relacionadas à produção, é chamada de saldo de tesouraria. Tá? Então, se você olhar aqui, olha que interessante. O ativo circulante vai ser, obviamente, o ativo circulante operacional mais o financeiro. O passivo circulante vai ser, obviamente, o passivo circulante operacional mais o financeiro. E o capital circulante líquido vai ser a necessidade de capital de giro mais o saldo em tesouraria. Tá? Então, antes da gente passar para os exercícios, vamos dar uma olhadinha aqui. O que você tem que ter em mente aí? Quando você fala de necessidade de capital de giro, pessoal, o que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que todas as coisas operacionais que eu tenho no ativo, menos as coisas dos passivos operacionais, eles podem estar descasados. Tem uma coisa que não é trivial, preste atenção, isso cai bastante em prova. Uma necessidade de capital de giro positiva é bom? Cara, em princípio, se você tem mais ativos circulantes do que passivos circulantes, o que isso significa? Passivos circulantes operacionais, tá? Só operacionais que a gente está falando. Está falando necessidade de capital de giro. Cara, se você tem estoques, se você tem contas a receber, e se você tem do lado de cá fornecedores, só para ficar simples, né? Estoques e contas a receber e fornecedores. Se esse cara aqui é bem maior do que esse, significa que eu não estou conseguindo financiar os meus itens operacionais de curto prazo com itens operacionais de curto prazo, com financiamentos operacionais de curto prazo. Então, assim, é muito comum você ver as bancas falando que uma necessidade, a gente vai ver isso adiante, né? Em outras aulas chamadas de efeito tesoura, modelo Fleury, que são simplérrimas, mas é mais ou menos uma derivação do que a gente está falando aqui. Você ter um CCL positivo, um capital de giro positivo, é bom, porque você tem ativos circulantes totais, mais do que passivos circulantes. É ótimo, entendeu? Não há dúvida, juntando todo o bolo. Mas se a gente fala só da parte operacional e você tem um estoque pequenininho, um estoque gigante e um fornecedor pequenininho, significa que você provavelmente está pagando tudo à vista. Ou seja, você não está conseguindo se financiar com elementos de curto prazo. Isso não é considerado uma coisa boa. Tá? Então, via de regra, quando cai em questões, isso aí, a ideia da banca é que a necessidade de capital de giro se dá positivo. É um descasamento porque você tem muita parte operacional ativa e financia muito pouco com passivo operacional. Tá? O contrário já é diferente. Se você tem um ativo circulante operacional pequeno, mas tem bastante dívida de curto prazo, você fala assim, pô, mas não é muito ruim ter um monte de dívida de curto prazo, etc. Por isso que não é fácil entender isso. Depende. Se você olhar o seu CCL, o seu capital de giro, ele está positivo, mas você está com necessidade de capital de giro negativa, né? Significa que você tem dinheiro para pagar tudo e que você está com muito financiamento de curto prazo. Ou seja, você está tirando pouco dinheiro dali do seu financeiro. Então, são três coisas que juntas precisam estar andando juntas. O capital circulante líquido positivo é sempre bom. Saldo de tesouraria positivo, sempre bom. A necessidade de capital de giro depende da estrutura da empresa, mas na maior parte das vezes a gente entende que um positivo significa que está faltando passivo circulante para financiar esses ativos circulantes operacionais. Ok, vamos fazer um exercício que acho que fica mais fácil para todos nós. Vamos ler isso aí, gente. Considere o balanço patrimonial a seguir apresentado por uma empresa em 31/12/2019. No ativo circulante, a gente tem coisas que todo mundo sabe o que são. Caixa e bancos, a gente já sabe o que é, né? Caixa e bancos é operacional? Não é. Caixa e bancos é financeiro. Aplicações financeiras é operacional? Não é. Tá? Ah, mas ele veio, Portinho, ele veio da parte operacional, claro, a gente vendeu, etc. Se transformou em dinheiro. Mas aqui eles já estão em tesouraria.
Eles não estão mais na operação. Tá? Vão para outros destinos. Aqui a gente tem clientes 60 mil, que a gente sabe que clientes é contas a receber, portanto é operacional. A gente sabe que estoque de mercadorias é operacional. E a gente precisa debater esse carinha aqui. Adiantamento a fornecedores. Tá? No passivo circulante eu tenho o quê? Fornecedores sempre operacional, pessoal. 10 mil impostos a pagar. Lembra que a gente colocou lá para vocês? Normalmente, quando está no passivo circulante, esses impostos a pagar estão relacionados com a operação. Salários a pagar e encargos, evidentemente, estão relacionados com a operação. Esses empréstimos bancários de curto prazo, lembra que eu falei com vocês? São aquelas coisas grandes que a gente tem de longo prazo e tem a parte deles que vai vencer em um ano. Então, esses caras aqui são financeiros. Todos esses aqui são operacionais e esse carinha aqui é financeiro. A gente precisa discutir esse aqui, adiantamento a clientes, tá? A gente discute ele mais adiante. Aqui a gente tem a somatório deles, né? E ele está querendo saber o seguinte: de acordo com as informações, o capital circulante líquido, CCL, a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria serão respectivamente D. Tá? São essas as opções aqui. Pessoal, essa questão seria muito fácil, tá? Porque a gente já tem os valores. Aqui, ó. A gente já tem os valores do ativo circulante. Se você somar todos esses carinhas aqui, você vai achar 260 mil, tá? Esse é o ativo circulante total. Se você somar todos esses carinhas aqui, você vai achar 225 mil. Não, perdão, esse aqui também. Esses carinhas todos aqui, né? Vai achar 225 mil. Tá? Então, essa questão ela já poderia ter sido resolvida muito rapidamente, mas eu vou estendê-la um pouquinho mais. Então, eu sei que aqui somando dá 260 mil, aqui somando dá 225 mil. O capital circulante líquido, qual é a fórmula? É trivial, né? Ativo circulante menos passivo circulante. Então, a gente vai dar 35. Cara, essa é uma questão, olha só, presta atenção, cara. Sério, super importante isso, tá? Na hora que você for fazer prova, você não tem tempo para tudo, né? Então você tem aqui 35 mil, poderiam ser essas três opções, não é? Não é? Essas aqui estão mortas, não podem, não vai negativo. Né? Por que você já poderia dizer claramente que a gente está falando do A? Porque você sabe que o saldo em tesouraria tem que ser a soma do NCG mais o CCL. Né? Então, se você tem 20, perdão, o capital circulante líquido, o capital de giro, que é o ativo total, ativo circulante total, ele tem que ser esse carinha mais esse, que é o NCG, mais o saldo de tesouraria, tá? Que é a parte operacional e a parte financeira. Se você sabe isso, qual é o único que tem, somando esse e esse, que dá esse? O único é o A. Então, esse aqui, você nem precisaria fazer as outras contas. Mas a gente vai fazer porque a gente precisa entender a natureza, tá? Aqui, como eu falei aqui, o saldo de tesouraria vai ser CCL menos NCG, o que obviamente vai mostrar que CCL vai ser a soma dos dois. CCL é capital circulante líquido, tá? Agora, a gente tem que entender o seguinte. Vamos voltar para o balanço, que eu vou falar com vocês. Já tá, dá uma olhadinha, dá para enxergar aí ainda. O que são adiantamentos a fornecedores e por que eles estão ativados? Adiantamento a fornecedor é, às vezes, assim, acontece com muita frequência, tá? O meu fornecedor ele precisa de grana para comprar as coisas, para fazer o material. Por exemplo, você vai pedir para um cara fazer um monte de cadeira para você. O cara vai te vender as cadeiras por 200 mil, mas ele precisa comprar material, etc. Então ele precisa de 50 mil, você adianta para ele 50 mil. Entendeu? Sua empresa está bem de caixa, etc. Isso acontece demais. Né? Então, uma linha de crédito que você tem para fornecedores. Tá? Esses fornecedores, eles são operacionais. Esse dinheiro que você adiantou é um direito seu, portanto é um ativo. Você vai receber isso adiante. Né? Esse cara que tem uma obrigação com você. Então, adiantamento a fornecedor é ativo circulante operacional, tá certo? Que a gente até faz a conta aqui, se não me engano. Isso aqui. O financeiro vai ser só 60, cadê? 60 menos 45. Entendeu? Agora, e o adiantamento a cliente, pessoal? O adiantamento a cliente está errado aqui, não é adiantamento a
a clientes. Aí porque se você fez um adiantamento, se você fez um adiantamento para alguém, você está devendo, essa pessoa está devendo para você. É óbvio isso, né? Então isso aqui é normalmente adiantamento de clientes. São clientes que te adiantam um dinheiro que você precise para fazer, para captar o dinheiro que for. Então isso aqui é um adiantamento de clientes. Tá? E por isso que é um passivo, porque ele te adiantou dinheiro e você está devendo a ele. E como está relacionado com o cliente, é evidente, se fosse bancário não estaria aqui. Né? Mas como está relacionado com o cliente, pode ser alguma linha de crédito que ele te deu. Então isso também é operacional. Tá? Por sorte, a gente não precisou fazer essa conta, porque a gente já poderia ter chutado A direto. Mas essa é a natureza dos exercícios envolvendo necessidade de capital de giro, saldo em tesouraria e capital circulante líquido. Tem mais, vamos lá. Vamos fazer um outro exemplo, que é um exemplo teórico. Eu falei para vocês que, às vezes, as bancas dão uma leve viajada, né? Já passei por muitas vezes isso. Nossa, como eles erram, principalmente coisas de finanças, né? Erram demais. Assim, qual é o enterprise value? Normalmente contabiliza errado. Qual é o economic value added? Normalmente fazem errado. Porque quando são matérias muito difíceis, às vezes as bancas dão uma derrapada. Então a gente precisa aprender a se virar nas provas, né? Então essa questão aqui, ó, analista da Fundação Getúlio Vargas, a Fundação Getúlio Vargas tem é uma das que mais tem questão de administração financeira e finanças. Tá? Uma empresa possui necessidade de capital de giro negativa quando? É só lembrar, necessidade de capital de giro, se a gente for fazer pela fórmula, vai ser igual ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional, ok? O saldo em valores monetários de fornecedores é menor que o de clientes. Não, porque o ativo circulante operacional também tem estoques, por exemplo. Então a gente não pode afirmar isso, né? Os empréstimos de financiamento de capital de giro são inferiores ao saldo de caixa e equivalentes de caixa. Isso aqui a gente está falando do financeiro, né? Estamos falando de caixa e equivalente de caixa. O fluxo de caixa operacional é inferior ao financeiro. Não faz nenhum sentido. Tá? A gente está falando de necessidade de capital de giro negativa. Então, se a gente for utilizar a fórmula, a gente está falando quase que exclusivamente de questões operacionais. Tá? Vamos para o E direto, porque a resposta é D. Eu sempre gosto, quem acompanha minhas aulas, gosto de falar sobre tudo que está errado primeiro, para depois falar o que está certo. As aplicações de recursos são superiores às origens. Isso não faz sentido nenhum, né? Isso significaria que eu tenho mais ativos circulantes do que passivos circulantes, ou seja, eu aplico mais do que eu tenho as origens circulantes, ok? Mas se você for pensar em termos de balanço, pessoal, não pode descasar, né? O ativo total tem que ser igual ao passivo total, mas o patrimônio líquido. As aplicações de recursos que estão no ativo total têm que ser idênticas às origens, que é patrimônio líquido e passivo. Então, a resposta que sobrou para nós, essas duas estão erradas, claramente erradas, essas estão claramente erradas, perdão, a C também está claramente errada e a E também. O D está certo, mas ele não está usando a necessidade de capital de giro diretamente pela nossa fórmula. Né? Ele está dizendo o seguinte, o tempo somado de estocagem e de recebimento é inferior ao de pagamento de fornecedores. Aqui ele está me dizendo que existe um descasamento, né, no meu fluxo, meu ciclo operacional. Vocês têm isso no material de vocês aí. Como é que ele está entendendo a necessidade de capital de giro? Está entendendo como ciclo de caixa. Né? A gente tem o ciclo operacional, que é esse cara todo aqui, o ciclo de estoques, que é quando o estoque vai embora, cadê ele? Prazo de estocagem, tá? E o tempo que eu levo para receber e a diferença que eu levei para pagar. Isso aqui é o ciclo de caixa. Né? O prazo de estocagem aqui e o momento em que eu vendi a mercadoria aqui. Então, essa figurinha aqui é extremamente importante. Esse cara está chamando de necessidade de capital de giro um descasamento de recebimentos. Não está errado, do ponto de vista semântico não está errado, né? Mas a gente não utiliza assim. Então, antes da gente passar para a próxima aula, vamos lá. Vamos concluir aqui. Pessoal, o que vocês precisam entender dessa necessidade de capital de giro? Nunca são exercícios muito difíceis. Normalmente vai cair uma questão que você vai ter que ter alguma habilidade para identificar passivos circulantes operacionais e passivos circulantes financeiros.
e ativos e passivos, né? Operacionais e financeiros. E tem essas pequenas pegadinhas que, olha só, isso aqui é questão de administração financeira, né? E o cara exige que você tenha alguma ideia do que seja um adiantamento a clientes de clientes ou adiantamento a fornecedores. Para você ter apesar de ele já ter colocado no ativo passivo, já salvou a nossa vida ali, né? Mas isso você tem que saber, não tem muito como fugir. E o que vai cair na prova é normalmente a interpretação dessa necessidade de capital de giro. Necessidade de capital de giro negativa significa que o passivo circulante operacional é maior do que o ativo circulante operacional. Beleza? Você tem que explicar para o cara que ele vai certamente te perguntar o seguinte: o que isso significa? Que os circulantes operacionais não estão sendo todos financiados, ou melhor, negativos estão sendo todos financiados pelo meu passivo circulante financeiro, operacional. Tá? E são essas coisas que vocês têm que fazer. Eu coloquei nos diversos materiais que vocês têm aí, eu devo ter colocado umas 10 questões dessas, que são difíceis de achar, e não são muitas, né? Novas, recentes, são muito poucas. Mas eu acho que todos os modelos de questões